mês de Ziv, o segundo mês, Salomão começou a construir o templo do Eterno. O templo que o rei Salomão construiu para o Eterno tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. Havia um pórtico ao longo dos 9 metros de largura do templo, que avançava 4,5 metros. O templo tinha janelas com grades estreitas. Junto à parede externa, o rei construiu uma estrutura de sustentação que continha diversas salas de pequeno tamanho. O pavimento inferior tinha 2,25 metros de largura. O do meio tinha 2,70 metros de largura. E o terceiro tinha 3,15 metros de largura. Ele fez saliências na parede externa do templo para apoiar as vigas. Os blocos de pedra para a construção do templo foram todos lavrados na pedreira. Por isso não se ouvia no canteiro de obras barulho de martelo, talhadeira ou qualquer outra ferramenta de ferro. A entrada do pavimento inferior ficava do lado sul do templo. Uma escadaria levava para o segundo andar e depois para o terceiro. Assim foi feita e concluída a construção. Salomão fez um forro com estrutura de madeira e tábuas de cedro. A estrutura ao longo das paredes externas estava unida ao templo com vigas de cedro, e as salas laterais tinham 2,25 metros de altura. A palavra do Eterno veio a Salomão. Quanto ao templo que você construiu, é importante que você viva de acordo com o que eu determinei e obedeça a tudo o que eu disser, seguindo as minhas instruções com toda atenção e obediência, para que eu cumpra em você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Eu, pessoalmente, vou habitar entre os israelitas. Não vou abandonar o meu povo Israel. Salomão construiu e concluiu o templo. Ele fez o acabamento interior, desde o chão até o teto, com tábuas de cedro. O assoalho foi feito com tábuas de pinheiro. Ele separou 9 metros no fundo do templo para fazer o santuário interno, o lugar santíssimo. Revestiu-o com tábuas de cedro do chão ao teto. Como piso, usou tábuas de pinho. Em frente, o santuário principal media 18 metros. Todo o interior do templo era revestido de cedro entalhado com desenhos de frutas e flores. Não se via nenhuma pedra. Tudo foi revestido com madeira. O santuário interior do templo era o local da Arca da Aliança do Eterno. Esse santuário interior tinha 9 metros de altura, 9 de largura e 9 de comprimento. Tudo foi revestido com ouro puro. O altar de cedro também recebeu um revestimento de ouro puro. Todo o interior do templo foi revestido de ouro. Havia correntes de ouro penduradas na frente do santuário interior, nas paredes, no teto, no chão e no altar. Enfim, ouro por toda parte. Ele fez também 2 querubins de madeira de oliveira, com 4,5 metros de altura. Os dois tinham o mesmo tamanho e as mesmas medidas. As asas abertas mediam 2,25 metros. De uma ponta a outra da asa, eram 4,5 metros. Ele pôs os querubins no santuário interior. As asas abertas dos 2 querubins se estendiam por toda a extensão da sala. A ponta da asa de um querubim tocava a parede de um lado, e a ponta da asa do outro querubim tocava a parede do outro lado. No meio as asas se tocavam. Os querubins também foram revestidos de ouro. Também entalhou figuras de querubins, palmeiras e botões de flores em todas as paredes do santuário principal e do santuário interior. O assoalho, tanto no interior quanto no exterior, também foi revestido de ouro. Ele fez portas de madeira de oliveira para a entrada do santuário interior. Os batentes tinham 5 lados. As portas também eram entalhadas com querubins, palmeiras e flores e revestidos de ouro. Da mesma forma, ele construiu a entrada do santuário principal com batentes de madeira de oliveira, mas esses batentes tinham 4 lados. As portas eram de pinho, com 2 folhas.
Cada folha da porta abria separadamente. Elas também eram entalhadas com querubins, palmeiras e flores e revestidos de ouro batido. Ele construiu o pátio interno com 3 camadas de pedras lavradas e uma última camada de tábuas de cedro. O alicerce do Templo do Eterno foi lançado no 4º ano no mês de Ziv. A construção foi terminada em todos os detalhes, tudo conforme o planejado, no 11º ano, no mês de Bul, o 8º mês. Salomão levou 7 anos para construir o templo. O rei Salomão mandou chamar Hurão de Tiro. A mãe de Hurão era uma viúva da tribo de Naftali. O pai dele era de Tiro e artesão em bronze. Hurão também era um artesão muito hábil. Fazia qualquer trabalho em bronze. Ele veio ajudar Salomão e fez todo o trabalho de bronze. Antes de tudo, fundiu 2 colunas de bronze. Cada uma media 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Também fundiu 2 captéis de bronze para a parte de cima das colunas. Cada um deles media 2 metros e 25 centímetros de altura e tinha o formato de lírio. Cada captel era ornamentado com um conjunto de 7 correntes entrelaçadas e 2 fileiras de 200 romãs, que cobriam os captéis no alto das colunas. Ele levantou as colunas do pórtico à entrada do templo. A coluna do lado sul, ele deu o nome de Segurança, Jaquim. E a do lado norte, Estabilidade, Boaz. Os captéis no alto das colunas tinham o formato de lírios. Depois que terminou o trabalho das colunas, Hurão começou a fazer um enorme tanque redondo de metal fundido. Media 4,5 metros de diâmetro, 2 metros e 25 centímetros de altura e 13,5 metros de circunferência. Abaixo da borda havia 2 fileiras de enfeites em formato de frutas, uma a cada 5 centímetros, fundidas numa só peça com o tanque. O tanque apoiava-se sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. A cabeça dos touros ficava para fora e o tanque repousava sobre as costas dos touros. A espessura do tanque era de 4 dedos e a borda tinha acabamento como de um cálice ou como um lírio. Tinha capacidade para 40.000 litros. Hurão também fez 10 suportes de bronze. Cada um media 1,80 m de largura e de comprimento e 1,35 m de altura. Do lado havia painéis presos à moldura. Havia neles figuras de leões, bois e querubins gravados. Na moldura abaixo e acima dos leões e dos bois havia pendentes de metal, como uma grinalda. Cada suporte era montado sobre 4 rodas e 2 eixos de bronze. As molduras eram fundidas com obras ornamentais. Cada suporte possuía uma abertura redonda de 45 centímetros de profundidade sobre uma base de 70 centímetros quadrados. O suporte propriamente era quadrado. Os eixos eram presos sob o suporte e as rodas nos eixos. As rodas mediam 70 centímetros de diâmetro e eram como de carruagem. Eram feitas inteiramente de bronze fundido, os eixos, as rodas, os raios e os cubos. Em cada canto do suporte havia um cabo fundido numa peça com o suporte. No alto do suporte havia um aro de 22 centímetros de altura. As molduras e os cabos estavam fundidos com o suporte. Toda a superfície era gravada com querubins, leões e palmeiras rodeadas com um entalhe de grinaldas. Todos os suportes eram idênticos e fundidos no mesmo molde. Ele também fez 10 pias de bronze, uma para cada suporte, com capacidade para 800 litros, com 1,80 m de diâmetro. Pôs 5 desses suportes no lado sul do templo e 5 no lado norte. O tanque foi posto no canto sudeste do templo. Hurão terminou todos os utensílios, baldes, pás e bacias.
Hurão completou todo o trabalho do Templo do Eterno determinado pelo rei Salomão. 2 colunas, 2 capitéis sobre as colunas, 2 conjuntos de correntes para enfeitar os capitéis, 400 romãs para as correntes, em 2 fileiras de correntes, 10 suportes, cada um com uma pia, o tanque, 12 touros debaixo do tanque, diversos baldes, pás e bacias. Todos os utensílios que Hurão fez a pedido do rei Salomão para o Templo do Eterno eram de bronze polido. Ele os fundiu em moldes de argila na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Esses utensílios nunca foram pesados. Eram muitos objetos. Ninguém tem a menor ideia de quanto bronze foi utilizado. Salomão também mandou fazer toda a mobília e os demais acessórios internos do Templo do Eterno. O altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual ficava o pão da presença, os candelabros de ouro puro, distribuídos 5 à direita e 5 à esquerda, na frente do santuário interior, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as vasilhas, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários de ouro puro, as dobradiças das portas do santuário interior, o lugar santíssimo, também as dobradiças das portas do santuário principal. Assim foi concluído o trabalho do rei Salomão no Templo do Eterno. Depois, ele trouxe os utensílios consagrados por seu pai Davi, a prata, o ouro e os utensílios, e tudo foi levado para o tesouro do Templo do Eterno. 1 Reis, capítulo 8. Para celebrar o encerramento dos trabalhos, o rei Salomão convocou todos os líderes de Israel, os chefes das tribos e dos clãs patriarcais, para trazer a Arca da Aliança do Eterno de Sião, à cidade de Davi. Todo Israel se reuniu diante do rei Salomão no mês de Etanim, o 7º mês, para a grande festa de outono. Com todos os líderes de Israel presentes, os sacerdotes carregaram a Arca do Eterno e a levaram junto com a tenda do encontro e seus utensílios consagrados. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel estavam diante da arca, adorando e sacrificando com muitas ovelhas e bois. Eram tantos animais que não se podia contar. Os sacerdotes levaram a Arca da Aliança do Eterno ao lugar designado no santuário interior, o lugar santíssimo, sob as asas dos querubins. As asas abertas dos querubins se estendiam sobre a arca e suas varas. As varas eram tão compridas que as pontas podiam ser vistas da entrada do santuário interior. De mais longe não era possível vê-las. Elas continuam lá até hoje. Dentro da arca estavam apenas as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha guardado ainda no Horebe, onde o Eterno fez uma aliança com Israel depois de tirar o seu povo do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santíssimo, uma nuvem encheu o templo do Eterno. Os sacerdotes não puderam cumprir suas obrigações sacerdotais por causa da nuvem, pois a glória do Eterno encheu o templo. Então Salomão orou. O Eterno disse que habitaria numa nuvem escura, na qual ninguém poderia vê-lo. Ó Deus, eu construí este majestoso templo como sinal permanente da tua presença invisível. Depois o rei virou-se para a comunidade e abençoou o povo. Bendito seja o Eterno, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a meu pai Davi, pois agora ele cumpriu o que tinha prometido, dizendo: Desde que eu trouxe o meu povo Israel do Egito, não separei uma cidade entre as tribos de Israel para construir um templo em que estabelecesse o meu nome. Mas escolhi Davi para governar sobre o meu povo Israel. Meu pai Davi queria construir um templo para a honra do nome do Eterno, Deus de Israel. Mas o Eterno disse: É bom saber que você deseja construir um templo para me honrar, mas não será você, e sim seu filho que o construirá para a honra do meu nome. O Eterno cumpriu o que prometeu. Eu sou o sucessor de meu pai Davi no governo de Israel, como o Eterno prometeu.
Construí um templo para honrar o Eterno, Deus de Israel, e designei um lugar para a arca que contém os termos da aliança que o Eterno fez com nossos antepassados, quando os tirou da terra do Egito. Diante de toda a comunidade de Israel, Salomão ficou de pé diante da arca, levantou as mãos ao céu e orou. Ó Eterno, Deus de Israel, não há Deus igual a ti em cima nos céus ou embaixo na terra, que guarde fielmente a aliança com seus servos e tenha um amor inabalável pelos que vivem em sincera obediência aos teus caminhos. Tu cumpriste a promessa feita a meu pai Davi. Fizeste exatamente o que tinhas prometido. A prova disso está diante dos nossos olhos hoje. Ó Eterno Deus de Israel, continua guardando as promessas feitas ao meu pai Davi quando disseste: você sempre terá um descendente para representar o meu governo sobre o trono de Israel, com a condição de que seus descendentes sejam fiéis a mim como você é. Ó Deus de Israel, que isso aconteça. Confirma e concretiza essas promessas. É possível Deus morar no nosso meio? Nem o próprio universo é suficiente para conter o seu ser, muito menos o templo que construí. Mesmo assim, ouso pedir: atenta para minha oração de intercessão e súplica ao Eterno Deus meu. Ouve a minha insistente oração que faço diante de ti. Olha para este templo dia e noite, o lugar a respeito do qual disseste: aqui o meu nome será honrado. Ouve a oração que faço aqui. Ouve da tua habitação no céu e perdoa o pecado. Quando alguém ofender o próximo e decidir corrigir o erro, apresentando-se diante do teu altar neste templo e orar a ti, ouve do céu e age com justiça. Julga os teus servos, permitindo que o ofensor pague pela ofensa, e livra o ofendido de toda acusação. Quando teu povo Israel for derrotado pelo inimigo por ter pecado contra ti e vier te buscar neste templo, reconhecendo o teu domínio com uma súplica fervorosa, ouve da tua habitação no céu, perdoa o pecado do teu povo Israel e traze-o de volta para a terra que deste aos seus antepassados. Quando o céu retiver a água e não houver chuva, porque o teu povo pecou contra ti, e o povo vier aqui para orar, reconhecendo o teu domínio e abandonando os seus pecados por causa do castigo que sofreram, ouve da tua habitação no céu e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo Israel. Depois, renova o teu cuidado para com eles. Ensina-os a viver como se deve. Envia chuva sobre a terra que deste ao teu povo como herança. Quando ocorrerem calamidades, fomes, catástrofes, fracasso ou doença na lavoura, invasão de gafanhotos e larvas, ou quando um inimigo os atacar, toda oração que qualquer pessoa do teu povo Israel fizer, reconhecendo as consequências do seu erro, e estender as mãos na direção deste templo, suplicando a tua ajuda, ouve da tua habitação no céu. Perdoa e age. Dá a cada um o que ele merece, pois conheces o coração de cada um. Só tu conheces o coração humano, para que possa viver diante de ti em constante reverência e obediência nesta terra que deste aos nossos antepassados. Não te esqueças do estrangeiro que não faz parte do teu povo Israel, mas veio de um país longínquo por causa da tua fama. Pessoas de todos os povos virão para cá, por causa do teu grande nome, por causa das maravilhas do teu poder. Pessoas que virão orar neste templo. Ouve da tua habitação no céu. Atende a oração do estrangeiro, para que os povos em todo o mundo saibam quem és e vivam em reverente obediência diante de ti, como o teu povo Israel. Para que saibam que tu, e ninguém mais, fazes deste templo que construí o que ele é. Quando teu povo sair para a guerra contra seus inimigos, na hora e ao lugar que tu determinares, e orar ao Eterno voltado para a cidade que escolheste e para este templo que construí para a honra do teu nome,
ouve do céu a oração e a súplica do teu povo e defende a causa deles. Quando o teu povo pecar contra ti, e por certo pecará, pois não há ninguém que não peque, e na tua ira o entregares ao inimigo para ser levado prisioneiro à terra dele, seja próxima, seja distante, mas se arrepender na terra do cativeiro e orar do exílio com sinceridade de coração, nós pecamos, cometemos um grande erro, agimos com perversidade, e mudarem seu coração com determinação na terra do inimigo que os conquistou, e orarem a ti voltados para esta terra, a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para este templo que construí para honrar o teu nome, ouve da tua habitação no céu as orações persistentes e fervorosas e defende a causa deles. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Perdoa a terrível rebeldia e faz que seus opressores sejam compassivos com eles. Afinal, são todos teu povo, tua herança valiosa a quem resgataste do meio daquela fornalha de fundição, o Egito. Ouve com atenção as orações do teu servo e do teu povo Israel. Ouve todas as vezes que clamarem a ti. Tu mesmo os escolheste entre todos os povos da terra para serem teu povo, como disseste por meio de teu servo Moisés, quando tiraste nossos antepassados da terra do Egito. Tendo acabado de orar ao Eterno dessa maneira ousada e eloquente, Salomão ficou de pé diante do altar do Eterno, no qual tinha estado de joelhos todo o tempo, com os braços estendidos para o céu. Já de pé, ele abençoou toda a congregação de Israel, clamando em alta voz: Bendito seja o Eterno, que concedeu paz a seu povo, como tinha prometido. Nenhuma de todas as maravilhosas promessas que fez por meio de Moisés se perdeu. Que o Eterno, nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados, e nunca desista de nós, nem nos abandone. Que estejamos sempre atentos e dedicados a Ele, e assim possamos seguir o caminho que traçou para nós, atentando para as suas orientações, andando no compasso e no ritmo que Ele estabeleceu para nossos antepassados. Que as palavras que proferi na presença do Eterno estejam sempre diante dele dia e noite, para que ele faça o que é certo para mim e garanta justiça para o seu povo Israel dia após dia. Então, todos os povos da terra saberão que o Eterno é o Deus verdadeiro e que não há outro Deus. Quanto a vocês, vivam em total obediência ao Eterno, nosso Deus, seguindo o caminho que Ele traçou para nós. Estejam atentos a tudo que Ele nos mostrou hoje. O rei e todo Israel adoraram, oferecendo sacrifícios ao Eterno. Salomão apresentou ofertas de paz. Sacrificou ao Eterno 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Foi assim que todo Israel e o rei dedicaram o templo do Eterno. Naquele mesmo dia, o rei dedicou a parte central do pátio, que ficava diante do templo do Eterno, para uso sagrado. Ali ele sacrificou ofertas queimadas, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze não comportava todas essas ofertas. Foi assim que Salomão celebrou a festa do outono com todo Israel. Havia gente desde o extremo nordeste em Lebo-Hamate até o extremo sudoeste, no ribeiro do Egito, uma grande multidão.